tá? Então, aqui, ó, peguem na página do livro... Vocês estão com o livro 3 aí já, né? Pega o livro 3, página 5, ficou faltando um exercício, que é o exercício 5. Página 5, exercício 5. Pega lá que eu preciso que você esteja com o livro. Tá todo mundo aí em casa agora, todo mundo já com o livro, não tá? Sim. Pegue, porque eu vou ensinar de uma maneira... Olha, gente, o que dá pra gente resolver de uma maneira simples? Vamos resolver de maneira simples. Professora, que página? Página 5. Não Obrigada. vamos complicar, não, porque a física já é tão complicada. Esse dia eu estava pensando, falei, se a gente for colocar, igual meu pai fala, no frigir dos ovos, a física ainda ela é mais cruel do que a matemática. Porque a física ocupa da matemática, e a matemática já tem um monte de equação. A física, além das equações da matemática, multiplicar, a lei dos cossenos, da parte de trigonometria, ainda ela tem as suas próprias fórmulas. Então, é muita coisa para o aluno. Então, vamos resumir essas coisas, né? Pegaram lá, página 5, exercício 5. Ficou faltando um exercício na aula passada. Pegaram já? Sim. Ó, então fala assim, um raio luminoso incide sobre um cubo de vidro. Aí ele coloca que o índice de refração do ar é igual a 1, como mostra a figura. No caso, deixa eu só comentar com vocês, o que eu sei? O índice de refração do vidro, ele é maior do que do ar. Aí eu poderia pensar também, eu tenho o índice de refração da água, é 1,33 da água. O vidro, ele é mais duro. O vidro não é mais duro do que Isadora Regina. O vidro não é mais duro do que a água? Mais denso? Mais duro não, mais denso. Vamos falar corretamente, né? Ele é mais denso do que a água? Sim ou não? Responda para a professora. Sim ou não? Participe comigo, não deixa eu sozinha. Oi, turma, segundo ano. Oi, segundo ano, você está aí, segundo ano? Sim, professora, a resposta. O que foi, professora? Segundo Meu ano. Deus. Meu Deus, professora. Vamos animar que amanhã tem aula. Vocês vão ter folga de mim só um dia, só domingo, então bora animar. Então, eu tenho a água. Depois de ter comido pudim com calda de chocolate, fica mais animada ainda, né? Aí lá. Aí, ó, tá vendo? Depois o que eu falo, velho? Mas eu que fiz, viu, Wesley? Ah, E bom. sem glúten, sem lactose ainda, ó. A professora não vou gostoso. comer, fica lembrando dele. É que minha boca tá salivando, tá de comer mais. Tá, Né? voltando. Deixa ela comer na nossa... Oh. Ai, na hora que voltar, lembra de eu fazer um para vocês experimentarem, sem glúten, sem lactose, sem açúcar ainda, é só com mel. Eu lembro sim, professora, eu não esqueço É, isso. A gente vai a lembrar, biguinha pra professora. comer A mel gente sou não eu. esquece disso. Lembra que eu levo pudim para vocês. Ó, então eu tenho o índice de refração da água. O vidro, ele é muito mais denso do que a água. Então, se o vidro é mais denso do que a água, o índice de refração do vidro vai ser maior do que 1,33. Concorda com a professora? Professora, aqui no exercício, o número do ar tá valendo... Nada, esquece. É 1. Mesmo. O índice de refração do ar é 1. Uhum. Ó, do ar é 1, da água é 1,33, então do vidro vai ser maior do que 1,33. Ou seja, aí eu já vou para a alternativa, já pensei nisso. Olha aí, você como aluno, você já tem essa linha de raciocínio, você já vai para a alternativa, você já elimina. Já elimina a letra D e a letra E, porque vão dar valores menores do que 1,33. Aí, você tem aí 3 números. Raiz de 1,5. Ai, olha, o perdão da palavra. É uma sacanagem, não é? Fala a verdade.
Ó, raiz de vai dar 1,2. 1,2. Você acha que o índice de refração ele é menor do que 1,2 do vidro? Sim ou não? Claro que não, porque da água é maior do que 1,2, ou seja, eu vou eliminar a letra D, eu vou eliminar a letra E e vou eliminar a letra B. Olha para você ver, eu já eliminei 3 alternativas só por saber o índice de refração da água. Do vidro eu não sei. Qual que é a questão, professora? Questão 5, questão 5, página 5, 5. Então, sobrou só a letra A e sobrou a letra C. O índice de refração maior do que 1,2, que seria a raiz de 1,5, e maior do que raiz de 2, 1,4. Então, eu só tenho a letra A e a letra C. Aí, você vai pelo seguinte. Primeira coisa. Olhem lá o desenho de vocês. Quando tem uma figura, pelo amor de Deus, olha a figura. Olhem na figura e aí você vai perceber que o raio tá assim, aqui, 45 graus. Aqui embaixo, ele parece aproximadamente o quê? Ele parece o quê? Metade de 45, não parece? Olha lá, olha a figura. Por isso que eu falei para vocês pegarem um livro para vocês acompanharem com a professora. Percebe que é metade? Sim? Responda para a professora, tá? Então, por isso que pegue, quem não está com o livro, pegue o livro, página 5, exercício 5, para você acompanhar a figura. Tem figura, gente? Viu um exercício de física, ele tem figura? Olhe a figura. Antes de você ler o exercício, já dá uma observada em todos os dados que contém ali, tá? Então, eu percebo que é metade. Para que ocorra, porque ele fala sobre reflexão total. Para acontecer reflexão total, aqui, ó, qual deve ser o ângulo no ar aqui? Deve ser maior que quanto? Quanto? Um lado tem que estar a quanto? Não lembram? 90 graus, ó. Aqui tem que ter o ângulo limite. Então, desse lado tem que estar 90... Aqui tem que ser maior que 90 graus. Mas vamos colocar 90 graus. Se aqui é 90 graus, aqui vai ser quanto? 45, metade. Para que isso? Porque eu tenho duas incógnitas aí. Eu não sei o ângulo do raio quando ele está sendo refratado no vidro. Eu não tenho índice de refração do vidro. Então, eu tenho duas incógnitas. Duas incógnitas, há possibilidade de descobrir? Não. Eu tenho possibilidade de descobrir uma incógnita. Então, aqui, pela minha figura, já dá para eu vislumbrar que se de um lado é 90, esse lado vai ser 45 graus. Aí eu vou usar, ó, N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Índice de refração do ar, 1. Seno de 90 graus, 1. N2 seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Ó. Isso aqui está dividindo, vai para lá, multiplicando. 2 vezes 1, 2. Vai inverter. 2 dividido por raiz de 2. 2 dividido por raiz de 2, N2 vai ser igual a 1,4 aproximadamente. Então, o índice de refração do vidro aí que ele coloca é 1,4. Professora, teria possibilidade, se eu soubesse o índice de refração do vidro, teria possibilidade de eu já encontrar a resposta certa? Sim. O índice de refração do vidro, ele é aproximadamente, quando você olha na literatura, de 1,5.
Então, se eu soubesse que o índice de fração do vidro, assim, tal qual eu sei que da água é 1,33, eu não precisaria nem fazer isso aqui. Diante disso, se o índice ele é aproximadamente igual a 1,4, qual resposta é a correta? A maior do que raiz de 2 ou maior do que raiz de 1,5? É maior que 1,5? Maior que 1,5. Então, a resposta correta é a letra C. Mas tá vendo que dava para eu eliminar? O sol tá batendo bem assim, bem na minha testa. Mas tá vendo que dá para eu eliminar? Eu só teria duas alternativas para eu chutar. Mas se eu soubesse mais ou menos o índice de fração do vidro, eu já saberia qual era a resposta correta. Tudo bem? Esse era o último exercício sobre esse conteúdo. Agora, eu vou virar aqui, gente, porque tá demais. Bem na minha testa? Ah, melhorou. Vamos virar? Vocês vão aprender agora o que é dióptro plano, novo conteúdo. Antes de eu falar sobre esse novo conteúdo, o que eu quero que vocês façam? Eu já observei que muitos de vocês já fizeram a atividade. Ai, meu Deus do céu. Muitos de vocês já fizeram a atividade do capítulo... Qual capítulo? Capítulo 7. Professora, qual que é a alternativa? Letra C. Ah, tá, obrigada. Letra C. Então, o que eu percebi? Que a maioria de vocês já fizeram o capítulo 7. Para a prova, melhor dizendo, prova bimestral, eu peguei 3 capítulos. Capítulo 6, capítulo 5, capítulo 4. 3 pontos. Aí ficou capítulo 7. Quem já fez, beleza. Quem não fez, trate de fazer. Porque eu já quero, assim, para essa semana, que vocês façam o capítulo 7 e façam, quem não fez, né? Façam o capítulo 8, porque a gente já fez a atividade de sala, então não deixe acumular tarefa online. Já faça lá para essa semana, porque vai valer ponto, e ponto na prova. Então, já faça. E daí, tem como eu ver se vocês fizeram realmente essa semana? Tem. Lá no SAS, quando você faz a atividade online, fica lá marcado o horário que você entregou a atividade e o dia que você entregou a atividade. Então, aí, quando vocês fizerem, eu vou ver se vocês entregaram no prazo. Então, não deixe. Tem até sexta-feira que vem para fazer essa atividade sobre dispersão. Porque o que acontece? Quando a gente estudou dispersão, fez atividade de sala, você vai fazer atividade proposta para fixar esse conhecimento. E, por favor, façam, não colhe do colega, é para o seu conhecimento. Mais do que nunca, você é responsável pelo seu conhecimento agora, tá? Tudo bem? Combinado? Combinado, pessoal? Capítulos, professor, que é para fazer? Combinado, professora. Tarefa online do capítulo 8, até sexta-feira que vem. Aí, outra coisa, para que valha ponto, você tem que acertar no mínimo 50%. Você tem que acertar no mínimo 50%. Se você não acertar 50%, acertei 40%. 40% não vale ponto. Então, você tem que acertar 50%. Acertou 50%, beleza. Fala. Não, eu acho isso muito injusto, velho. Mas o que acontece? Porque senão, Wesley, eu vou falar como aluna. Se não fizer assim, eu vou fazer de qualquer jeito, porque é só eu entrar lá, faço a atividade valendo... acertei só 1%. E daí o aluno, aquele que se esforçou, que tentou fazer tudo certinho, daí não consegue. Aí, vamos supor, o aluno não vai tentar acertar, não vai se esforçar. Eu sei que é assim que Se o funciona. aluno se esforçar e ele não conseguir acertar, professor, ele fica Mas aí, as atividades propostas... Nossa, eu tenho muitas questões assim, professora. Tá. Ó, a atividade proposta não é a tarefa online?
Não é essa aqui? Não são essas É, questões? professora. Então, qual que é a minha dica? Faça a atividade proposta no caderno. Tem alguma dúvida? Procura a professora, pesquisa. Depois você vai fazer a tarefa online, porque daí você já fez no caderno. Exemplo, ó, nessa primeira questão aqui. As fibra óptica. Se é fibra óptica, eu tenho lá, olha a resposta. Não vou nem terminar de ler, porque eu já sei que é fibra. Qual que é o funcionamento da fibra? Qual fenômeno que explica? Quem lembra? Fibra óptica. Qual que é o fenômeno que explica o funcionamento da fibra? Reflexão? Reflexão total. Então, a resposta certa é a letra B. Então, aí, ó, você já tem a resposta da questão 1. Vou fazer aqui, depois vou transferir lá. Entendeu? Ah, eu tô resolvendo, cheguei. Isso não muda muita coisa, professora, porque se eu estava fazendo antes, me esforçando para fazer a tarefa online, é a mesma coisa que acontece com o livro. Ambos eu tenho possibilidade de errar, é humano, sabe? E nem sempre eu faço 40, 60%, assim como nem sempre eu faço 10 numa prova. Aí chega lá, me esforço e acabo não ganhando ponto. Pois é, mas aí, mas tem como você, isso que eu tô falando. Aqui, se você fizer antes, tem como você pesquisar se a sua resposta está correta ou não. Você faz, pesquisa se a sua resposta está correta ou não, ou então procura a professora. Ah, eu tô com dúvida em tal questão. E daí, depois você vai para a tarefa online, entendeu? Aí eu tenho certeza que o seu conhecimento, porque você está buscando entender o porquê do seu erro, porque às vezes, gente, não é só acertar que você aprende, você aprende também no erro. Eu fiz aqui, professora, não estou dando conta. Te garanto, aí eu vou tentar te auxiliar. Me procura durante a semana, fala, professora, tem tal tarefa proposta que eu não estou conseguindo fazer. Ó, que nem essa número 1 é bem simples, vou até falar para vocês, a número 1 é bem simples, a número 2 é bem simples, a 3 também, a 4, ó, a 5 também é bem simples, você vai utilizar a lei de Snell, N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. A 6 já complica um pouquinho. A 7 é bem simples, ó, são 10 questões. Deixa eu só ver aqui quais que são simples para ver se dá os 50%. 1, 2, 3, 4, 5. 5 são bem simples, então já dá os 50%. Entendeu? Dessa aqui, ó, que são difíceis. A 8 é bem complexa, a 8 e a 9. A 10, não. A 10 é simples também. Mas aí, como eu tô falando, tá com alguma dúvida, aí você conversa comigo. Mas vê se dá pelo menos 50%, pesquisa também. E daí vocês me procuram, pode ser? Ok. Tudo bem. Tá? Vamos lá pro dióptro plano. Aí eu compartilho a tela com vocês. Nossa senhora, já 8h30, que é isso? Ai, abra Professora, de não tem sésamo. como ser 8 mesmo. Ó. É para abrir, né? Há coisas. Viram? Estão enxergando bem dióptro plano? Sim, meus queridos. Sim, professora. Sim. Sim, professora. Mas não você já abriu? A senhora já abriu, professora? Já. Olha aí. Estão enxergando? Então não, Tinha escrito... tá travado. Não estamos. A Não gente tá. tá vendo... Ah, então deixa eu te interromper e volto de novo. Nossa Senhora.
coisas, né? Coisas. Coisas do Zoom. Viram? Sim, professor. Aí, abriu. Ai, amém. Ó, o vermelhão para acordar vocês, dióptro plano. O que que é dióptro plano? Eu tenho um sistema, dois meios homogêneos e transparentes separados por uma superfície plana. Ou seja, se eu tenho água e ar, eu tenho dióptro plano? Sim ou não? O que que você acha? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vou desenhar aqui. Ó. Água. E aqui ar. Olha lá. A água, ela cria o quê? Uma superfície plana. Então, a água cria uma superfície plana e separa o ar desse outro meio que é a água. Tanto o ar quanto a água, eles são homogêneos. Tanto o ar quanto a água são transparentes. Então, aqui eu tenho um dióptro plano. Professora, se eu tenho vidro e ar, também tenho uma superfície, dois meios homogêneos e transparentes, porque tanto o ar quanto o vidro são transparentes, separados por essa superfície. Então, isso é um dióptro plano. Então, são dois meios homogêneos e transparentes, separados por uma superfície plana. Acho que eu nunca esqueci isso, gente. Acho que está até no sangue. Não tem aquele conceito que você já fala, parece que está impregnado? É o dióptro plano. Até aqui. Ah, a cena, você agora. Vamos lá, assistindo a aula da professora amanhã, só que na piscina. Olha aí. Coloca o celular com o tripé. Olha a sugestão da professora. Coloca o celular com o tripé, vai para a piscina, leva o chocolate, né, Wesley? Leva o chocolate. E daí vai assistir a aula da professora Sônia e discutir o que é um dióptro plano. O que você, quando vê alguém dentro da piscina, percebe ao olhar para as pernas do indivíduo? Olha lá as criancinhas, olha lá o pai da criancinha. O que você percebe com as pernas? Aquilo é um pai. É isso que eu tô pensando. Questionamento é esse. Eu que tô falando, né? Mas o que você percebe quando você olha alguém dentro da piscina e olha para as pernas da pessoa? Que as pernas parecem que ficaram o quê? Mais o quê? Maiores? Não, mais curtas. Olha lá a perninha parece até uma... Eu ia falar uma perereca, né? Olha lá, um sapo, uma rã. Olha lá a perninha do maior aí, que tá segurando o bebezinho. Não parece uma rã? As pernas encolheram. Por que que as pernas encolheram? Por conta do fenômeno dióptrio plano. Então, quando você vê alguém na piscina, agora imagine que amanhã você estará na piscina, comendo chocolate, né, Wesley? Apreciando a aula da professora, e daí você vai dizer para a pessoa que está do seu lado, principalmente para aquela garota que está interessada, né, Wesley? Cara, eu não tenho piscina. Você Eu vai não dizer tenho para tempo. ela... Eu não tenho garota. Chega, professora. Não, supondo, você vai dizer para ela assim, o que está acontecendo com as suas pernas é um fenômeno chamado dióptrio plano. Olha aí. Olha que legal para chegar numa mina. Mas por que isso acontece? Olha lá. Então, quando alguém tem a imagem do peixe, esse olho, o que a pessoa enxerga? A pessoa enxerga a imagem do peixe. A pessoa não enxerga o peixe de verdade.
Então, você está enxergando a imagem das pernas da menina, mas você não está enxergando as pernas delas de verdade, o objeto perna. Ó, por que que isso acontece? Por quê? Acho que aqui parece que ficou até melhor para poder. Só tem que escrever um pouquinho maior, né? Mas meu quadro deu uma expandida. Olha, gente, ficou bom aqui. Ficou bom, né? Ó, oi, ó. Tenho aqui. Pelo amor de Deus, não vão rir do meu peixe, tá? Meus desenhos são lindos, né? O raio de luz, vou colocar, fazer até colorido agora, me inspirei. Não sou de fazer colorido, né? Vocês sabem, sou prática. Ó, raio de luz. O raio de luz era para ele andar em forma o quê? Retilínea, não sofrer nenhum desvio. Beleza. Porém, o que acontece com o dito cujo? Quando ele sai de um meio menos refringente para o meio mais refringente, ele sofre o quê? O chamado desvio, porque alterou a sua velocidade, correto? Sim! Falem com a professora. Sim, professora, sim, Não, jura aí, sim. Ó, sofreu desvio. Porém, você, ao olhar, vou colocar seu olho bem aqui. Olha seu olho, coisa mais linda. Seu olho. Então, você ao olhar o que está acontecendo, uma sobrancelha, você vai ver a luz em linha reta. Então, se tem um objeto aqui, vou desenhar o peixe. Olha meu peixe lindo, maravilhoso. Você vai enxergar a luz em linha reta. Então, você vai enxergar o peixe acima da onde que realmente ele está. O peixe, ele vai estar aqui, ó. O peixe estará aqui. Porém, você vai enxergar ele em linha reta. Você vai enxergar ele mais acima do que ele realmente está. Você, observador, estando no ar e o seu objeto na água. Você, observador, no meio menos refringente e o seu objeto no meio que mais refringente. O que a professora falou para você trocar? Palavra refringência, refringência. Por qual outra palavra? Quem é que lembra? Segundo ano. Obstáculo. Obstáculo. Isso mesmo. Obstáculo. Então, você vai trocar a palavra refringência por obstáculo. Então, aqui, ó, você vai enxergar a sua luz em linha reta. Então, você vai enxergar o peixe aqui, ó. Então, aqui é a imagem do peixe que você vai enxergar. Ou seja, o observador enxerga a imagem. O observador, aqui é o observador, ele enxerga a imagem. E essa imagem, se esse objeto está no meio mais refringente, você vai observar esse objeto mais próximo da onde que ele realmente está. Mas ele está onde? Mais longe. Então, aqui é o objeto. Aí tem uma questão clássica do Enem, que é do índio, que ele vai pescar. O índio vai pescar. E o índio, sabe, tá lá com a lança dele, ele vê o peixe. Mas ele tem que jogar a lança aonde ele enxerga o peixe? Não. Fala, não. 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 Ele tem que jogar a lança o quê? Mais o quê? Mais fundo, tá? Ele não pode jogar na parte superior, ele tem que jogar essa lança mais fundo, porque aí eu acerto o objeto. Senão, se ele jogar onde que ele está enxergando, ele vai acertar o quê? A imagem e não o peixe de verdade, tá? Tudo bem até aqui? Sim, professora. Fala.
Tudo bem? Sim ou não? Sim. Professora. Aí você observa aqui no meu slide, aonde está a imagem entre a superfície plana até a imagem é chamado de distância da imagem. Na superfície plana até o objeto é chamado de DO, ou seja, a distância do objeto. Então, eu tenho... Deixa eu voltar aqui. Aí eu não consigo, gente. Eu tenho que mostrar aqui. Sei lá. Eu tô apontando aqui na tela, mas eu não tô enxergando que eu tô apontando o dedo aqui, ó. Não tem como. Ó. Então, daqui até aqui é DI, a distância da imagem. Superfície plana até a imagem. Da superfície plana até o meu objeto é DO, é distância do objeto. Por enquanto, eu vou trabalhar só com a fórmula simples. Existe um cão chupando manga, que depois, na outra aula, eu falo sobre esse cão chupando manga. Talvez na segunda-feira eu falo sobre ele. Tem um cão chupando manga por aqui. Ó, aqui então, de novo. Agora o caso é o contrário. Ó, nessa primeira figura, você tá vendo o quê? Tem dois peixinhos. Primeiro, a pessoa tá olhando para o peixe, só que o que ela enxerga é a imagem do peixe. E, ou seja, o peixe mais acima do que ele realmente é. Porém, o peixe ele está onde? Mais profundo. Agora, nessa segunda imagem... Professora. Professora, Fala. quer dizer que se a gente estiver no mar e a gente vê um tubarão, ele tá mais longe do que a gente pensa? Não, aí nesse caso os dois estão no mesmo meio. Nesse caso você morreu. É. Só se você... Ah, peraí. Ah, se você tá usando... Claro, se você tá no mar, você tá usando aquela máscara, né? A máscara, você tem a água, tipo um plástico e o ar. Sim, você vai enxergar um pouco diferente, sim. Vai sim. Porque você vai ter um dióptro plano entre a máscara sua e a água. Porque, o que vai Tudo criar? parece um pouco mais ampliado, vamos dizer assim, quando você está de só o olho no mesmo aberto. Então, por quê? Então, o que acontece? Quando você está usando aquela máscara, você está criando um dióptro plano. Porque eu tenho lá aquela parte que é um plástico, aí o seu olho vai estar em contato com o ar, porque vai ter aquela proteção que é o plástico, e vai ter a água. Então, vai ter um dióptro plano, sim. Aí você vai ter uma alteração da onde que realmente está o objeto, sim. Acho que tem até um exercício parecido com esse que dá para a gente resolver. Só me lembra, viu? Na hora que estiver falando sobre esse exercício, mostrar para você o que aconteceria, tá? Mas aqui, ó, vamos pensar que eu tenho uma pessoa que está dentro da água e ela está observando um pássaro. Olha o que ela vai enxergar. O pássaro, o quê? Mais perto dela, mais longe dela? Mais longe. Mais longe, o inverso. Quando o observador está no meio menos refringente, o objeto no meio mais refringente, ele enxerga a imagem mais próxima dele. Agora, quando o observador está no meio mais refringente e o objeto no meio menos refringente, ele enxerga o pássaro o quê? Mais longe. Deixa eu só interromper aqui, que só para quem não entendeu, olha lá. Deixa eu voltar aqui, deixa eu apagar, que eu só tenho 3 minutos. Gente, passa muito rápido. Não passa muito rápido? A aula de física até que é boa, não é? Professora, a aula da senhora só acaba às 8. Então, mas falando, ó, já é 8. São 7h47, professora. Então, são 13 minutos, professora. 13 minutos. Mas passa rápido, 13 minutos assim, ó. Não é verdade? Não é, Isadora? É, professora, é verdade. Ama física.
sou apaixonada, Foi do- professora. Depois do pudim. Se ela não tivesse mostrado aquele pudim, a gente tinha mais tempo, professor. Verdade, lá. Zé, concordo. Eu vou colocar um balãozinho. Um balãozinho para comemorar o pudim. Ai, meu Deus do céu. Não, mas, ó, Isadora fazia sacanagem em sala de aula. Isadora, meu Deus do céu. E ficava aquele cheiro, né? Ó, deixa eu fazer os raios primeiro. Fazer os raios, que é mais fácil para eu desenhar. Minha normal. Aqui o meio mais refringente, porque é a água. Aqui o meio menos refringente, que é o ar. Refringente, a professora falou que é para trocar pela palavra obstáculo. Então, o ar oferece menos obstáculo, a água oferece mais obstáculo. Vai sair um raio aqui. O que vai acontecer com esse raio? Era para ele seguir o caminho normal, como se nada tivesse acontecido. Era para ele seguir esse caminho, uma reta. Suponha que isso aqui está uma reta perfeita, tá, gente? Porém, o que acontece com esse raio quando sai do meio mais refringente para o meio menos refringente? Responda, segundo ano. Vai, meus pudim! O que acontece? Ninguém responde para mim. Menos refringente, mais refringente, certo? É refeição. Então, mas o que vai acontecer com esse raio? Vai se aproximar da normal ou vai se afastar da normal? Vai se afastar. Vai se afastar. Ah, quem... Oh, Isabela até. Fui eu. Isabela até. Que é isso? Você viu, pessoal? Olha, brinca com a menina. Parabéns, Isabela. Se afasta da normal. Porém, vou desenhar aqui o balãozinho. O balãozinho está aqui. Vou fazer um balão maior, né? O balãozinho está aqui. Balão lindo. Porém, a pessoa vai enxergar o balão aonde? Mais acima. Então, qual que é a minha dica, gente? Na hora que tá falando de dióptro plano, faz o desenho. Você viu que a questão é sobre dióptro plano, coloca as duas situações. Quando o observador está no meio mais refringente e o objeto no meio menos refringente, e faz a situação também inversa. Quando o observador está no meio menos refringente e o objeto está no meio mais refringente. É só desenhar, você já sabe o fenômeno de refração, sabe o que vai acontecer com o raio, se o raio vai se afastar da normal ou se aproximar da normal. Aí, aonde está esse desvio é que é o meu objeto. O objeto, ele está aqui. Porém, a pessoa não vai ver essa luz fazendo o quê? Esse desvio. Ela vai ver a luz em linha reta. Princípio de propagação retilínea. Então, ela vê a luz em linha reta. Então, ela enxerga esse objeto aqui, ó. Mais acima do que aonde ele realmente está. Então, imagine você sendo um peixe, olhando a gaivota por cima, querendo te pegar. Na hora que você piscar, o que acontece? A gaivota já te pegou, porque você vai enxergar a gaivota o quê? Mais longe do que realmente ela é. Já pensou a situação do peixe, gente? Coitado do peixe, né? Ele é enganado pelo seu próprio olho. Porque o que acontece? Ele tá lá de boa, fala, nossa, tá vindo uma gaivota. Ah, tem uma pessoa lá querendo me pescar. Então, essa pessoa tá muito longe de mim. Mas não tá longe, ela tá o quê? Mais perto dele, tá? Entendido até aqui? Entendido. Sim. Sim. Coitado do peixe, Sim. né?
Eu gosto de peixe. De peixe. Ai, Deus. Eu gosto de comer. Então, eu gosto de peixe. Deixa eu voltar lá. Ó. Aqui, então, ó. A pessoa, só para reforçar. O observador está no meio menos refringente. O objeto está no meio mais refringente. Ele vai enxergar esse objeto mais próximo dele. Quando o observador está no meio mais refringente, o objeto no meio menos refringente, ele vai enxergar esse objeto mais longe dele. Guardem essas duas imagens aqui na sua cabeça, porque a maior parte dos exercícios sobre dióptero plano é sobre essa imagem aqui. Aí, ó, as distâncias, né? Então, a mesma coisa. Eu tenho o objeto entre a superfície plana até o objeto é DO, é distância do objeto. Entre a superfície plana até a imagem é chamado de DI, distância da imagem, tá? Só para reforçar. Tem fórmula, essa daqui é a mais simples. DI sobre DO, aí deixa eu apagar aqui, que aí eu quero falar o meu jeito, tá? O meu jeito, porque, gente, é tanta fórmula, é tanta coisa que a gente tem que lembrar, então você tem que associar alguma coisa à sua mente para você gravar aquilo, para ficar mais fácil o seu entendimento. Não é memorizar, mas a maneira de você entender essas coisas, ó. DI sobre DO, colocar do jeitinho que tá lá. N do observador e N do objeto. Vou colocar do jeitinho. Do jeitinho. Vamos interromper aqui. Ó. Olha lá. Primeira coisa que... Esse negócio é tão torto, né? Mas vai assim mesmo. Mas a primeira coisa que você tem que lembrar. Eu tenho... O que é N? O que é N? Segundo ano, o que é N? Fala índice de refração, professora. Índice de refração. Índice de refração. Então, eu tenho o índice de refração do observador, que é onde o observador está. Se o observador está no ar, o índice de refração do observador vale 1. Se o observador está na água, o índice de refração do observador vale 1,33. E o índice de refração do objeto, aonde o objeto está. Se o objeto está no ar, significa que o índice de refração do objeto vale 1. E aqui é a distância do objeto, distância da imagem. Pergunto. DI sobre DO, N do observador, N do objeto. Para você não confundir aqui, você tem que fazer a seguinte pergunta. E eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. O que o observador enxerga? Ele enxerga o objeto ou enxerga a imagem? Imagem. Imagem. Se o observador enxerga a imagem, do outro lado tem que estar o quê? A distância da imagem. Aí aqui fica mais fácil. Se aqui é distância do objeto, aqui vai ser... Se aqui é o índice... desculpa. O índice de refração do objeto, aqui será o quê? Distância do objeto. Mas o que eu não posso esquecer, o observador, ele enxerga a imagem. Então, do outro lado tem que estar DI. DI igual índice de refração do observador, DO igual índice de refração do objeto. DI sobre DO, N do observador sobre N do objeto. Aí já... Ó, 8h57 já, gente. Falei para vocês que era só esse pedaço, que já tinha aí a nossa aula. Só para a gente encerrar, peraí, Isadora chegou depois, deixa eu ver se eu já risquei. Já. Quem faltou? Daniel, Regis, Guzmão, Pedro, as duas Saras faltaram, Guilherme e Alícia. Gente, procura saber o que foi que aconteceu que eles faltaram, tá? Por gentileza, vocês fazem esse favor para a professora? Tá?
e fala, quem faltou a aula, vai ficar disponível hoje, já no detalhamento de aula, essa aula. Fala para eles assistirem essa aula, porque é um conteúdo que cai no Enem, tá? Por gentileza, faça esse favor para a professora. E aí, fala, a Alicia deve Iegos. ter dormido demais. A Alicia deve ter dormido demais. Então, falem para eles, quem perdeu essa aula, entra no detalhamento de aula do dia 12. Hoje, no máximo até 5 horas da tarde, já vai estar disponível o vídeo, porque demanda um tempo, né? Para a gente ter que fazer conversão, tem que baixar no YouTube. Aí depois que você vai jogar na plataforma. Mas fala para eles assistirem, porque é um conteúdo que cai no Enem, tá? E daí, quem tiver alguma dúvida... eu esqueci, a professora falou na hora que ela falou, eu lembro, e daí depois na hora de resolver o exercício eu não lembro direito o que ela falou. Pega o detalhamento de aula e assista a videoaula. Essa aula aqui da gente. Deixa eu só para encerrar, alguém tem alguma dúvida? Ninguém Não. fala não? Não? Não. Não. Então tá. Aí amanhã a gente já vai trabalhar os exercícios, mas quem quiser já dar uma olhada, porque isso ajuda, sabia que isso ajuda no seu aprendizado? Quem já quiser dar uma olhada, lá na página 15, ó, já tem exercício. Já dá uma olhada, tá? Tá bem simplesinho, só tem esse cão chupando manga aqui, ó. Que eu vou explicar ele depois, que ainda falta uma fórmula para eu explicar, tá? Ó, beijo, até amanhã, comam muito pudim. Tá? Muito pudim de chocolate. Tchau, Tchau, professora. professora. Tchau. Até amanhã. Tchau, professora. Tchau. Ai. Beijo, professora. Outro.